Abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. E versículo de número 11, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, e versículo de número 11. Seja Deus louvado. Enquanto você vai terminando a localização do texto, eu quero manifestar minha alegria, contentamento de passar esse domingo junto com vocês, cultuando a Deus e de ver as grandes coisas que o Senhor tem feito nessa casa. Tive o privilégio de estar aqui no culto inaugural, desse auditório, e foi uma manhã e noite muito graciosas, um ambiente festivo. Estou voltando aqui percebendo que as coisas estão melhorando, avançando. Assim é a vereda do justo, como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. O número daqueles que se hão de salvar. Deus possa muitíssimo abençoar a vida do meu amigo pastor Fabiano, pastora Natália, que bom estar com vocês, presente de Deus para a nossa vida, Passar esse domingo juntos, eu e Camila com vocês, desfrutando da bênção da mesa, da comunhão e do partir do pão. Muito obrigado por tudo, seja Deus louvado. Bom aqui ver a pastora Cassi, mando um abraço para o pastor André, Muito bom ver a pastora Zenete, que alegria, Sou privilegiado, no outro culto que eu preguei, ela também estava aqui, Que eu sou muito, muito privilegiado, Deus seja louvado. Capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Louvado a Deus pela vida do pastor Carlos, da sua esposa. Que bom, querido, revê-lo. Obrigado pelo seu carinho, tá bom? Todo o time aí pastoral, voluntários. Vamos dar um aplauso pelos voluntários da casa? Vamos aproveitar esse momento aí para a gente honrar essa turma, Trabalhando muito. Gente lá fora, no estacionamento, Não tá tendo o conforto que você está tendo para cultuar. Abriu mão dessa noite de domingo para você poder estar aí. São dignos de honra esses. Deus em Cristo abençoe. Versículo 11, capítulo 15. Nós vamos, para otimizar o tempo, ler apenas os versos 11 e 12. Depois você pode, se quiser, deixar a sua Bíblia aberta. Está escrito: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Você diz amém essa noite, por favor. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Eu quero ministrar uma palavra bastante pastoral, no sentido de que uma palavra que alcance o propósito de fortalecer algumas bases e trazer também um convite, uma consciência. Quero falar aos filhos, tanto os que estão na casa, como os que saíram dela. Não é uma palavra, já quero lhe advertir, não é uma palavra voltada apenas para os pródigos, para os que saíram, para os que hoje vêm aqui e que precisam voltar. Mas é também, de igual maneira, uma palavra para os filhos que estão na casa, mas que precisam muito urgentemente compreender algumas coisas importantes caso queiram continuar. Jesus está mostrando para nós o quanto esse assunto é caro para ele, porque há 3 parábolas que envolvem a mesma lição nuclear. Os elementos mudam nas parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. Mas a dinâmica geral é a mesma, a espinha dorsal é a mesma. E a lição importante, a lição nuclear é a mesma. Na parábola da dracma perdida, uma pessoa perde algo, se empenha em encontrar, encontra, faz uma festa. Na parábola da ovelha, o pastor perde, melhor, uma ovelha se perde do rebanho,
O pastor deixa as 99 no deserto, vai até ela, pega essa ovelha, traz de volta e resgatada e reintegrada, o pastor faz uma festa. Na parábola do filho pródigo, o filho vai embora de casa, depois ele volta para casa e o pai faz uma festa. Então Jesus contou uma parábola, primeiro no âmbito no âmbito doméstico, depois Jesus contou uma parábola no âmbito agrícola, no âmbito pastoril, e depois Jesus contou uma parábola no âmbito familiar. Então, absolutamente não há como ninguém que ouviu essas parábolas dizer, não entendi. Porque Jesus cercou de todas as maneiras, basicamente as classes sociais, para poder todo mundo entender uma lição que era importante para Jesus explicar. É claro que a parábola do filho pródigo, ela é maior, ela é mais extensa, porque ela tem mais nuances emocionais, espirituais, psicológicas, porque se trata de uma pessoa, diferentemente da parábola da dracma perdida, que é um objeto, ou da parábola da ovelha, que é de mãe, ok? Mas ele diz: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence na fazenda. E aí talvez você diga assim, ou pense assim, bom, Jesus, por mais que esse texto seja um pouco mais longo que os outros, também não era para ser tão longo. Então, de repente, Jesus colocou as coisas de uma maneira assim muito sucinta, para também não ficar uma coisa muito extensa. Não foi para economizar palavras, nem para economizar caneta. Jesus está tratando isso dessa forma e expondo essa decisão e atitude desse filho dessa maneira, justamente para imprimir essa sensação no leitor, de que para ele tudo foi muito líquido. Porque o que Jesus está chamando a atenção é para as relações líquidas. A forma como esse filho chega e simplesmente, sem cerimônias, sem sentimento, sem emoções mais profundas, com pragmatismo assustador, com frieza, ele olha para o pai e diz: pai, dá a minha parte dos bens que me pertencem na herança. No outro dia, ele junta tudo e vai embora. Então Jesus está chamando a atenção para algo que já era uma realidade naquele tempo, e é uma realidade ainda mais gritante e assustadora nos dias de hoje. A forma tão pragmática como as pessoas se desvencilham, se desconectam. Você e eu já acompanhamos muitas histórias, já conhecemos muitas pessoas que de uma maneira repentina, medonha, assustadora, simplesmente se desconectaram. Simplesmente foram embora. Simplesmente deixaram para trás. Simplesmente não deram tchau. Simplesmente não derramaram uma lágrima. E como é que pode um filho estar dentro de uma casa, conviver com a sua família, e de repente mostrar um coração tão gelado, mostrar tão pouca profundidade? Porque esse é o ponto que diz aqui, ó, nessas guitarras aqui, e eu não preciso fazer força nenhuma. Se eu juntar o dedinho mindinho com o polegar, eu tiro aquele plug dali. Porque ele foi feito para isso. Para não gerar esforço em quem liga e desliga. É para ser assim. Relações com a casa de Deus não são plugs que se conectam e desconectam com dedos mindinhos. Alguém precisa fazer muita força para tentar te mover do lugar onde você está e no final descobrir que não consegue, porque as suas raízes são tão profundas. Oh, aleluia! Se alguém puder levantar as mãos o mais alto possível, eu tenho uma palavra de Deus para dizer essa noite: os ventos vão soprar. Vão soprar ventos vindo do sul, do norte, do leste, do oeste. Mas em nome de Jesus eu tenho uma palavra a declarar aos filhos, no mundo de relações tão líquidas, tão pouco profundas, no mundo onde as pessoas conectam e se desconectam com a maior facilidade terrível. O Senhor está chamando os filhos a um senso de pertencimento, aprofundamento e relacionamento com a casa do Pai. E quem diz amém por isso é uma boa hora para dizer amém. Aleluia.
Então Jesus coloca as coisas dessa forma para eu entender que de fato foi tudo muito prático, porque tudo era muito líquido, porque tudo era muito superficial, porque não tinha aprofundamento, porque ele lidou com a situação exatamente dessa maneira técnica. Dá-me a parte dos bens que me pertence na fazenda. Repita comigo isso. Dá-me a parte dos bens que me pertence na fazenda. O que está claro aqui? Que ele tinha uma parte. A única coisa que parece que não está tão clara é se ele entendia que era parte. Porque é uma diferença muito grande entre ter parte em algo e ser parte de algo. Ter parte é pequeno, ter parte é econômico, ter parte é societário, mas fazer parte é familiar, fazer parte é reino, fazer parte é casa. Eu não sei onde você tem partes, mas eu vim te dizer que o reino de Deus não é para ter parte, o reino de Deus é para se fazer parte. Tenho parte aqui, tenho parte ali, isso é sobre a cadeira que eu comumente sento. Ter parte me reduz a uma expectativa de lucros, dividendos, resultados. E é por isso que muitas pessoas abandonam o barco no momento difícil da tempestade. Porque de repente, se as coisas não estão tão boas, tão agradáveis quanto eu gostaria, então eu não quero mais estar. Então, porque eu pulo fora quando baixa. Vantajoso permanecer. O Senhor me trouxe para dizer: aprofunde as suas raízes, tenha relações melhores do que as relações que as pessoas têm lá fora. Isso não é sobre se matricular e se desmatricular, isso é sobre se raizar profundamente até que Ele venha. Aleluia! Pai, da minha parte dos bens que me pertencem, porque eu tenho uma parte nisso. E eu vejo o pai olhando e dizendo: eu não queria que você apenas tivesse uma parte. Eu queria que você soubesse que você é parte disso. Porque quando você só tem uma parte, você consegue sacar algo e sair. Quando você é parte, você sabe que se você desintegrar, você se desintegra. Sabe por que eu não pretendo sair do reino de Deus? Porque eu não pretendo me desintegrar. Se eu faço parte da casa do Pai, se eu faço parte do reino, se eu me saco, se eu me retiro, eu me desintegro. Quando eu entendo o poder espiritual que há nisso, eu não estou nem aí para situações superficiais que aconteçam, para dissabores, descontentamentos, para chateações pormenores, porque eu tenho um interesse maior do que isso: preservar minha integridade física, moral e espiritual. Eu não vou me desmantelar, não vou me desintegrar, eu faço parte do reino. Eu não vou colocar minha vida em risco, minha família em risco, minha salvação em risco. Tem mais coisas em risco do que apenas o que você acha agradável, acha que deveria ser assim, acha que deveria ser de outro jeito. As coisas são mais sérias do que isso. Acontecer uma coisa que pode ser muito desafiadora, pode ser não, é muito desafiadora. Veja o versículo seguinte: no outro dia, ajuntando tudo. Repare que no primeiro versículo, a Bíblia chama o que ele tem de parte. No outro dia, a Bíblia já chama de tudo. Eu gosto de dar um exemplo simples para falar disso aqui, que é o exemplo de pizza. Nossa, deu até fome, aleluia. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Dá um pouquinho de grau no meu monitor aqui, por favor, pessoal. Olha só. Tem 6 pessoas numa mesa e uma pizza que veio previamente fatiada, já está ali fatiadinho, 6 fatias. Só que a pizza ainda está inteira, só tem aquela demarcação, aquela marcaçãozinha ali do corte que já teve, né? Então você olha, os outros 5 olham e a pizza está ali. Você está olhando para a sua fatia e você sabe que você tem uma parte ali, sim ou não? E a pizza está inteirona, bonitona. Daqui a pouco o primeiro vai e tira a sua. O segundo também tira. E daqui a pouco você não tem mais uma coisa inteira. Cada um tem a sua parte. Só que quando eu olhava para a minha fatia na pizza, eu dizia: tem uma parte.
quando eu tirei a fatia e pus no meu prato, é tudo que eu tenho. O tudo, às vezes, é muito convidativo. Porque é muito legal ter tudo. É muito legal ser o gestor do tudo. Só que o que o filho pródigo não entendeu é que tudo mudaria quando ele tirasse a parte que ele tinha de um contexto que a gestão não... Gente que tem determinadas ambições desmedidas, não entende é que quando você olha algo, sabe que é parte de algo, mas está na mão do Pai, o Pai sabe suportar o peso daquilo. Mas quando você, numa ambição desmedida, quer trazer precocemente para a sua vida responsabilidades para as quais você não está pronto, você se implode. É por isso que Deus nunca vai se orientar apenas pelo meu querer, pela minha vontade. Eu quero. A pergunta é, eu estou pronto? A pergunta é, eu tenho base suficiente? Eu tenho coluna, eu tenho sustentação, fundamentação suficiente para lidar com o peso disso? Olha o que aconteceu com ele. Perdeu tudo. Perdeu? O texto diz, ficou sem nada. Ficou sem nada. Porque quis tudo. E ficou sem? Se tivesse continuado sendo parte, teria preservado o que tinha. A verdade é que no reino só fica sem nada quem ambiciona ter tudo. Quando você descobre a bênção do equilíbrio, você nunca pendula entre os extremos. Você conhece uma pessoa que um dia ela está com tudo, outro dia ela está sem nada? Que ela não conheceu a bênção do equilíbrio. Um dia parece que ela tem um ímpeto de ganhar o mundo inteiro, no outro dia ela quer dormir até 5 horas da tarde com blackout na janela, porque ela não achou a bênção do equilíbrio. Quem vive nos extremos só pendula entre os extremos, é entre o tudo e o nada. Quem acha a bênção do equilíbrio, acha a bênção de algo que está protegido por uma mão que é maior do que a minha, uma mente que é mais inteligente do que a minha, pernas que são mais fortes do que a minha, olhos que são mais profundos do que os meus, ouvidos que ouvem o que eu não ouço. Então a verdade é que, quando ele diz, dá para mim, saca, no outro dia ele pega esse tudo que ele tem e parte. Parte para um lugar que de alguma maneira, com certeza, ele já havia ouvido falar. E já tendo ouvido falar, ele nem titubeia. Sabe para onde ele vai? Dada para hoje a conta é minha, camarote. Filho pródigo, o rei do camarote. Oh, Deus está falando com alguém aqui, aleluia. Filho pródigo, rei do camarote, paga a rodada, e vai, e vem, e daqui a pouco começa a ir, escoar, até que ele perde tudo. Quando ele acaba de perder tudo, sabe o que acontece? Houve uma fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. Agora olha para mim. Ele começou a padecer necessidade, sim ou não? Ah, pastor, já sei por quê, porque ele perdeu tudo. Não, por causa da fome na terra. Preste atenção, se ele perde tudo, mas se ele tivesse escolhido viver numa terra próspera, a prosperidade da terra teria suprido as faltas dele. Só que quando ele se viu pobre, ele descobriu que escolheu um lugar mais pobre do que ele. E aí ninguém se ajuda, aí ninguém se alimenta, aí ninguém colabora, ninguém contribui. A verdade é que em nenhum lugar, eu moro numa cidade das mais conhecidas do mundo, Rio de Janeiro. Só que os cartões postais do Rio de Janeiro não mostram suas facetas decadentes. Os cartões postais das grandes cidades do mundo não mostram seus buracos.
só o que interessa mostrar. O que eu quero dizer para você é que esse lugar que atrai os filhos, que rouba o coração dos filhos, é um lugar que só mostra para os filhos a faceta que quer, mas esconde suas fomes potenciais. Não demorou muito e uma fome veio na terra, e fome não vem de uma hora para outra. Ou seja, dá para entender que quando o filho pródigo olhou o cartão postal e disse, é para lá que eu vou, já tinha uma tragédia se anunciando. Só que eles não divulgaram, guardaram a parte decadente da história e mostraram o que a cidade tinha de melhor. E se tem uma coisa que existe, que não estou sendo sádico, mas a verdade é que a gente chega a tentar controlar para não dar um risinho de canto de boca, é quando uma pessoa começa a perceber o tamanho da besteira que ela fez. Quando as máscaras das nossas escolhas caem, quando de repente os cenários começam a anunciar de... É nessa hora que a gente começa a reavaliar as decisões que a gente tomou, sobre para quais lugares foi, com quais pessoas se associou. Eu tenho uma boa notícia para dar, embora não pareça, mas é uma ótima notícia. Você vai começar a se dar conta de algumas grandes besteiras que você fez. Eu estou declarando que você vai começar a se dar conta da podridão por trás do marketing que alguns lugares fizeram para ganhar sua atenção. Estou declarando que você vai começar a se dar conta do mau caratismo por trás da beleza estética de algumas pessoas que ganharam sua atenção nas últimas semanas. Eu estou declarando que algumas coisas que não foram mostradas para te seduzir e te ganhar, começarão a ser expostas para que o teu coração comece a considerar que o teu lugar não é lá. O teu lugar é aqui, na casa do Pai. Aleluia! Quando a fome vem, quando a fome vem, quando a necessidade bate na porta, quando o estômago ronca, quando o desconforto aparece, daqui a pouco nós vamos ver esse rapaz que é apresentado pelas escrituras. Atenção, ele não é apresentado maltrapilho, ele não é apresentado, não, ele é apresentado um filho mais novo, dentro de uma casa, ele tem um pai, tem um irmão mais velho, ele tem posse, ele tem uma estrutura. Isso é um contexto de uma família judaica. Então ele tem educação, ele tem formação religiosa de berço. E de repente ele vai aparecer num chiqueiro, olhando para a comida dos porcos e desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E alguém vai perguntar, como é que alguém sai desse ponto para aquele? Teve um no meio, diz o texto, e foi procurar um cidadão da terra, o qual lhe enviou a cuidar dos seus porcos. Entre a fome que ele sente aqui e o decadente lugar que ele vai aparecer ali, teve uma pessoa a quem ele abordou, abriu sua dor e ouviu o seu conselho. E a Bíblia não por acaso o chama de um cidadão da terra. Porque o que esperar de alguém que a Bíblia chama de cidadão da terra, senão um conselho da terra, um parecer da terra, com a lógica da terra, a moral da terra, a ética da terra. As pessoas só dão os cartões de visita dos lugares que elas frequentam. Então eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você acha que alguém com quem você vai dividir a sua dor, suponhamos, da sua crise conjugal, um cidadão da terra não puxa um cartão de visitas quando você conta de uma crise conjugal da instância da pastora Zenete, não. O cidadão da terra tem outros cartões de visita para mostrar.
outros lugares para recomendar, outras coisas para se fazer com essa escassez sexual que o senhor tem atravessado. A pergunta é, como é que você ainda se espanta ao ser recomendado a ir para o chiqueiro, se pediu informação para o dono do chiqueiro? Como se espantar de ouvir um conselho destrutivo, imoral, se você abordou alguém que vive no meio dessa lama? Aborde o cidadão do céu, ele vai te dar um conselho do céu, com a lógica do céu, a ética do céu, a moral do céu, os preceitos do céu. Sua próxima parada vai ser decidida pela pessoa que você aborda durante a semana. Para quem você anda contando suas dores? Quem é o seu confidente? Hein, moça? Ô rapaz, quem é o seu confidente? Para quem você tem contado a respeito da sua árdua batalha para manter a sua pureza sexual? Você tem contado para o cara mais promíscuo da faculdade? Ele vai dar uma risada na sua cara, vai te chamar de otário e vai te convidar. Será que é para uma semana de jejum e oração? Então não reclame do cartão de visita se você pedir. De culto, o lugar de frequência, o momento de congregação. É por isso que a mesa dos filhos, ela é tão vital, e é exatamente por isso que ela é tão atacada, é exatamente por isso que pessoas com milhões de seguidores e um raio de influência enorme estão sendo boca do diabo para falar contra a reunião dos filhos na mesa, porque Satanás sabe que é aqui na reunião dos filhos da mesa que nós compartilhamos nossas dores, nós enxergamos os testemunhos e nós vemos que o que Deus fez na vida de um pode fazer na vida do outro. É por isso que eu tenho uma palavra de encorajamento. É na reunião dos filhos que a gente se fortalece para continuar vencendo as nossas batalhas. Eu quero declarar que os seus ouvidos sejam fechados para toda a palavra de desigrejamento. Quero declarar que a sua mente seja protegida contra toda influência nefasta de influenciadores do desigrejamento, pregadores do desigrejamento, pessoas que não tiveram peito nem raça para ser igreja. Porque a maioria delas, se suas histórias forem contadas, foram insubordinados, que nunca conseguiram estar debaixo de liderança nenhuma. E como não conseguiram ser crentes de nenhuma igreja, também não querem que você seja. Mas o curioso é que eles formam auditórios, pegam o microfone e falam ao auditório lotado. Então, tem uma frustraçãozinha aí de alguma coisa aqui, né? Então, o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer... É interessante ao maligno esvaziar a mesa dos filhos. É interessante ao maligno dizer que cada filho pode relacionar-se com o pai de dentro da sua própria casa, com suas conexões particulares, sem estar, porque é aqui que é o lugar do fortalecimento. Fala para mim com todo carinho, se você fosse escolher uma palavra no YouTube para assistir hoje, você escolheria essa? Não. Para a verdade para mim, se você hoje estivesse em casa, crente em casa, domingão, vou escolher. Não, você não escolheu uma mensagem sobre o filho pródigo. Não, você não ia escolher. É por isso que a casa do pai faz esse bem para nós. Você senta na mesa dos filhos, é o pai que decide a pauta da reunião. É o pai que manda o pregador pregar. Você senta e ouve. Aleluia. E tem coragem de dizer um aleluia. Vai para lá, olha lá, eu tenho um endereço legal para você. E vai o filho pródigo. Quando ele chega na beira do chiqueiro, diz a Bíblia que ele olha e diz assim o texto, abre aspas, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Repete comigo, e desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam. Eu já vou adiantar uma coisa para você. O filho pródigo não chegou a colocar nenhuma bolota na boca. O filho pródigo não chegou a sujar sua boca, mas sujou seu coração. Porque a Bíblia diz, e desejava. Então ele pôs a bolota dos porcos na boca, sim ou não? Mas pôs aonde? Existem coisas que não passam pela boca, mas já chegaram no coração. Ele desejava. E o reino de Deus, a coisa é séria. Jesus, certa vez, disse assim no Sermão da Montanha. Vocês ouviram, Jesus está falando da lei, que o adultério se configura pela conjunção carnal. Mas eu vos digo que se vocês, do seu coração, desejarem uma mulher que não lhes pertence, já cometeram adultério contra ela. Então Jesus está falando, bolotas. Agora eu tenho uma questão a apontar e nós já começamos a concluir. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha só como Lucas constrói esse texto de uma maneira muito inteligente, muito interessante. Porque o objeto em questão aqui é o mesmo, as bolotas. Só que quando ele fala da interação do filho com as bolotas, ele diz assim, ó, encher o estômago. Quando ele fala da interação do porco com as bolotas, ele diz, comiam. Por que ele não usou o verbo comer na interação do filho com a bolota? Porque para o filho, aquilo não é comida, para o porco é. Eu quero dizer uma coisa aqui, se segura aí. Uma mesma coisa pode ser comida para uns e lixo para outros, depende do estômago. A questão é que quando você chama de comida, algo que os porcos chamam, você está se igualando a eles. A igreja não vai entregar na mão de uma sociedade corrupta e podre, de um mundo que jaz no maligno, a autoridade de dizer o que é comida dela. A igreja do Senhor Jesus Cristo não vai confiar na mão da classe, dos pedagogos, dos que forem, pode ter premiações, pode ter o que for, pode conhecer, pode ser formado em Harvard, em Yale, sei lá onde, pode ter todas as condecorações possíveis, é filho da luz. Glória a Deus. É filho das trevas, não vai determinar o que é bom, o que é cultura, o que é sadio. Essa pasta nós não vamos entregar. Pastor, mas é entretenimento. Mas para o estômago de quem? Não, mas você está sendo muito radical. Isso é entretenimento. Não, tudo bem, eu entendo você. Você acha que é entretenimento? Eu acho. Você acha que não tem nada a ver? Acho. Você acha que não vai fazer mal nenhum? Mas por que você acha? Porque você vê o porco comendo. Só que não faz mal para ele, porque a fisiologia dele processa todo aquele lixo. Vai você, filho, meter isso na boca para você ver o que vai acontecer. Aí não dorme direito. Aí é espanto noturno, perturbação, ouvindo nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mas tem uma palavra. Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A competência acadêmica dos líderes pedagógicos da escola do seu filho é admirável. Mas isso não muda o fato de que eles não são cidadãos do céu, são cidadãos da terra. Deve ser maravilhoso você colocar o seu filho numa escola onde o corpo docente é extremamente qualificado, extremamente gabaritado, alta formação internacional. Ótimo. Só não pense
que alta formação intelectual e acadêmica traz pureza de moral e de caráter. Porque não traz. O que lava o indivíduo é a palavra. Harvard não lava, quem lava é a palavra. Pós-graduação não lava, o que lava é a palavra. Mestrado não lava, o que lava é a palavra. Doutorado não lava, o que lava é a palavra. Então não tem militância, não tem tentativa, não tem nada, nós não vamos entregar. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, acorda ela para a gente encerrar. Dá uma chacoalhada e diz: a igreja de Jesus, os filhos da luz, não vão entregar nas mãos de um mundo corrupto a autoridade de dizer o que é bom, o que é comida, o que é cultura, o que é entretenimento. Ainda existe um manual que rege sobre a igreja. Encher o estômago, é só isso que você vai conseguir se consumir isso. Encher o estômago, não tem nutrição, não tem desenvolvimento, não tem melhora, é só encheção de estômago. Quando de repente ele se vê naquela situação, se você conhece a história, sabe que está no final, então eu estou terminando. Se você puder dar 5 minutos antes de sair, você vai conseguir ouvir a mensagem inteira e eu acho que não vai mudar muito para você mais 5 minutos. Diz a Bíblia que ele para e pensa: rapaz, os empregados da casa do meu pai têm fartura de pão, e eu estou nessa. A dracma é perdida, a mulher, dona de casa, ela procura a dracma e ela acha, sim ou não? Sim ou não? A parábola da ovelha perdida, quando a ovelha se perde, o pastor procura a ovelha, o pastor acha a ovelha e leva ela de volta para casa, sim ou não? Quando o filho volta para casa, na hora daquela confusão lá que o irmão mais velho ficou, meio chateado com o negócio do churrasco e tal, que fizeram, aí o pai fala assim: meu filho, você está comigo todo dia, teu irmão estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Ué, mas quem procurou ele? Quem achou o filho pródigo? Se não tem nenhuma menção no texto bíblico de que ninguém tenha ido procurá-lo. Como é que o pai disse ele foi achado? Achado por quem? Quem achou o filho pródigo? Quem encontrou o filho pródigo? Ele se encontrou. É por isso que o Lucas escreveu voltando a si, porque ele se perdeu de si e se achou de novo. Quando ele volta a si, ele toma uma resolução que eu amo. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque a dracma foi achada depois de procurada pela dona de casa, porque é um objeto inanimado, não tem poder de decisão, não pode voltar sozinha. A ovelha, por mais que tipifique o crente, mas ali é literal, é uma ovelha mesmo. Se é ovelha, é um animal irracional, que tem inclusive muito pouco senso de direção, não vai conseguir voltar. O filho não, ele tem perna e inteligência, então ele se levanta e volta. Eu preciso dizer a você que está alimentando essas feridas há tanto tempo de não te procuraram, não te buscaram. Você não saiu com essas perninhas? Pega essas perninhas que você usou para sair e volta. Você não é dracma, você não é objeto inanimado, você não é bicho que não tem senso de direção. Você sabe o que você fez, sabe por que fez, sabe quando fez, se levanta, volta para casa do pai que ele está te esperando. 2 aleluia, 1 glória a Deus, lá no cachorro quente. Levantar-me e irei ter com meu pai. Quando eu chegar lá, já sei o que eu vou dizer. Vou dizer: pai, pequei. Eu vou falar para você, irmão, estou ouvindo pouco isso, hein? Pastor, você devia dar glória a Deus. Tem pouca gente falando pequei, é porque tem pouca gente pecando. Não, não tem poucos pecadores, tem poucos pecadores confessos.
Inclusive, a palavra pecado está sendo substituída por uma série de eufemismos, porque ela ficou politicamente incorreta. Só que eu preciso dizer a você que nós chegamos até aqui como igreja, dizendo ao pecador que ele era pecador. Porque eu acho muito estranho oferecer redenção a quem eu não disse que estava perdido. Eu fico pensando, uma pessoa que entra numa igreja, e eu sei que não estou em uma delas, graças a Deus, aonde a mensagem é milimetricamente calculada para não chocar, aonde o pregador, aonde o pastor fica olhando o tempo inteiro para ver quem entrou, para ver quem chegou, para ver se pode abordar certos temas ou não, contorna, faz malabarismos retóricos, entorta a teologia toda para não desagradar ricos, poderosos. Aí eu fico pensando em depois a gente fazendo apelo e oferecendo salvação para quem a gente teve medo de dizer que estava perdido. Vocês não têm coragem de dizer que alguém está perdido, para que vamos oferecer salvação? Salvação só se oferece para quem está perdido. Aí a gente vai construindo um monte de eufemismos, um malabarismo retórico para poder não chocar. O pecador precisa ouvir que é um pecador, e ele precisa se apresentar diante do Pai dizendo, pequei. Não é tive um surto, não, pequei. O filho pródigo não planeja dizer para o pai, eu tive um sequestro mental. Tive um lapso. Ouvimos hoje aqui de manhã. É dizer a verdade. Aleluia, lá não saí. É dizer e a verdade do filho pródigo é pequei. E eu vou dizer tanta verdade que eu vou dizer logo as atmosferas que eu afetei com o meu pecado. Pequei contra o céu e perante ti. Isso é maravilhoso. Porque ele está dizendo assim, ó, quando eu peco, eu ofendo o mundo de Deus e o mundo dos homens. Eu acho muito engraçado gente que nunca foi espiritual e que fica muito espiritual do nada. Porque ele quer voltar e dizer assim, meu negócio é com Deus. Pequei contra o céu e perante ti. Todo pecado, toda transgressão ofende o mundo de Deus e o mundo das pessoas. Existem relações que foram prejudicadas, gente que acreditava em você. Não desconsidere dar satisfações, olhar pessoas no olho que acreditaram em você, investiram em você e pedir perdão a elas também. Aleluia. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim aqui como um dos teus trabalhadores. Repete comigo. Faz de mim. Muito fraco. Repete. Faz de mim. Mais forte. Diga, faz de mim. Eu quero ser alguém. Vamos voltar a fita? Última vez que aquele filho olhou nos olhos do pai, ele disse assim, dá para mim. Me dá. Me dá. Aí o pai deu. Tudo que ele recebeu não construiu nele nada. Ele tinha muito, não se tornou ninguém. Aí ele volta. E não pede mais coisas, pede para se tornar alguém. Quando eu entender que eu não sou construído por coisas, que o grande benefício que Jesus quer fazer em você é tornar você alguém, criar uma identidade poderosa, relevante, crédito na tua palavra de novo diante da sociedade, alguém que tem um testemunho de melhora, de vida, de transformação. Coisas não fazem pessoas. Os tijolos da construção de uma identidade não são coisas. O filho pródigo saiu cheio de coisas e voltou sem ser ninguém, olhando para o pai dizendo, mudei de oração, eu não te peço mais nada a não ser, faz de mim alguém. Porque eu tive dinheiro e não fui ninguém. Eu era o rei do camarote e não era ninguém. Distribuí a rodada para todo mundo e voltei sem ser ninguém. E vim aqui dizer que estou corrigindo a minha oração. Não vou te pedir mais me dá. Vou pedir, faz de mim.
Vou de novo para a gente ficar de pé. Se prepara. A oração do filho pródigo corrigiu a minha, vai corrigir a sua também. Agora não é mais me dá, agora é muito fraco. Agora não é mais me dá, agora é. Na próxima vez que você disser faz de mim, você vai dizer isso ficando de pé. Agora não é mais me dá, agora é. Oh, aleluia! É tempo de construir poderosas identidades. É tempo de Deus levantar pessoas com identidades e personalidades fortes, contundentes, testemunhos tremendos. O que o Senhor quer criar não é apenas um lastro patrimonial. O que Deus quer criar são testemunhos que impactem a sociedade, que reflitam o poder do reino de Deus, que espelhem a glória de Deus sobre a face da terra. Eu quero falar aos filhos essa noite. Aos filhos que deixaram a casa do pai. Quero dizer a você que eu não vim aqui em meu nome, eu vim aqui em nome do teu pai. Eu relutei, marquei na Bíblia, botei a caneta em outro texto. Mas desde que eu saí de casa, está queimando no meu coração essa palavra. Porque foi o meu pai, o teu pai, que me mandou te dizer: eu tenho te esperado todo dia. Nós não almoçamos juntos hoje, teu pai mandou. O pai atraiu você até esse lugar para uma noite de reconciliação e reencontro. Eu queria nessa noite, pode deixar as luzes do auditório acesas, por favor, para eu poder enxergar melhor a primeira pessoa. Eu não sei se vai vir ralada, marcada, ferida, sangrando. Não sei se vai vir só o pó, não sei se vai vir os cacos, não sei se vai vir inteiro. Eu não sei como é que você vai vir. Não sei quais tipos de prejuízo esse tempo distante gerou na tua carne, nas tuas emoções, na tua família, nos teus negócios. Mas é tempo de voltar. Se o convite para voltar à casa do Pai parece irresistível a você, então nem continue tentando resistir. Saia do seu lugar agora, me faz um sinal com a mão. Sai do seu lugar agora e vem aqui no altar que o teu pai mandou apertar a tua mão e te dizer que você é bem-vindo de volta. Aonde está a primeira pessoa que precisa voltar para a casa do pai hoje? Sai do seu lugar. Vem aqui então. Seu pai mandou dizer que você é bem-vinda de volta. Cadê a segunda pessoa para eu apertar a mão aqui e dar essa mensagem do seu pai que você é bem-vindo de volta? Vem cá, fica aqui, querida, que a gente já vai orar todos juntos. Fica aqui, só um minutinho, por favor. Onde está a segunda pessoa que precisa se reconciliar com Jesus e a igreja hoje? Sai do teu lugar, vem no altar agora. Isso. Sai do teu lugar, vem no altar agora. Ei, campeão. Vem cá. Vem cá. Seu pai mandou te dizer que você é bem-vindo de volta. Ei, moça, seu pai mandou dizer que você é bem-vinda de volta. Seu pai mandou dizer que você é bem-vinda de volta. Ei, campeão, vem cá. Deixa eu apertar a sua mão e te dizer que seu pai mandou dizer que você é bem-vindo de volta. Tudo bem? Vem aqui. Seu pai mandou dizer que você é bem-vinda de volta. Deixa eu apertar a sua mão para te dar essa mensagem do seu pai. Você é bem-vinda de volta. Vem. Cadê você? Em nome de Jesus. Todo espírito de acusação, de medo, eu declaro agora que perde a força sobre o teu coração agora. O impacto da mensagem do amor do teu pai agora vai despedaçar as correntes, vai jogar as algemas no chão. Você se acha indigno, e não vou mentir, mas quem te dá dignidade é Jesus. Quem te justifica é Jesus. Sai do teu lugar e venha para o altar agora. Vem correndo que eu já vou orar por quem estiver aqui no altar. Ei, moça, tudo bem? Seja bem-vinda de volta ao seu lugar, tá bom? Pastor Eduardo, mas e eu?
eu não posso voltar porque eu nem fui. Eu ainda não tive a minha primeira oportunidade. É receber o poder de ser feito filho de Deus. Tudo bem? Seja bem-vinda. Se você nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica, se você quer hoje receber o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, sai do teu lugar e vem no altar agora aqui. Eu quero orar por você também. Pela primeira vez, quem quer hoje fazer uma aliança com Deus pela primeira vez, corre no altar agora que nós vamos orar. Eu vou começar a orar em 1 minuto. 1 minuto eu vou começar a orar. Você que precisa hoje pela primeira vez entregar a tua vida para Jesus, sai do teu lugar e venha no altar agora. Vem correndo. Correndo, não há tempo a perder não. Corra. 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 Você tem 42 segundos ainda. Venha no altar agora, em nome de Jesus. Se você precisa pela primeira vez, igreja, vai levantando as mãos para cá, para essa pessoa que está cochilando entender que ele só tem 22 segundos para correr do lugar dele e vir receber salvação. Porta da graça está aberta. Será que é noite só dos filhos que precisavam voltar? Não, eu acredito que tem gente que precisa de um primeiro encontro com Deus hoje. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e venha no altar agora. Tá vindo uma moça ali para Jesus, é isso? Ih, querida, vem para cá. Deus te abençoe. Estenda a sua mão, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a ti teus filhos que estão regressando para casa. Esta moça que hoje recebe o poder de ser chamada tua filha. Eu quero te pedir que tudo aquilo que aconteceu nesse tempo da vida deles não exerça mais influência nem poder de afetação sobre eles a partir de agora. Que o Senhor comece a escrever uma nova história. Perdoa-lhes os pecados, aceita-os de volta em tua presença, enche os seus corações com aquela alegria chamada de alegria da salvação. Dá a eles senso de pertencimento ao reino do Filho do teu amor, cura as feridas e faz uma grande obra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar um aplauso forte, poderoso, jubiloso. Sua atenção para a gente poder tomar um contato seu para que aquilo que está começando hoje possa continuar. Ó, o pessoal está logo atrás de vocês ali. Por favor, siga a orientação.